Sede misericordiosos como Pai. Com este tema, o Papa Francisco iniciou em 2015 o 29º Ano Santo da história da Igreja. O Jubileu da Misericórdia se iniciou com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, em Roma, gesto repetido por várias igrejas por todo o mundo. O gesto da abertura da Porta Santa simboliza que o Jubileu é um tempo privilegiado, em que os fiéis têm um percurso extraordinário para a salvação. Dom Celso, por que deste ano da misericórdia? O Santo Padre, o Papa, deseja, neste ano extraordinário da misericórdia, desenvolver dentro da Igreja um grande espírito de misericórdia, que procede infinitamente do Pai, que tem misericórdia para com nós todos que somos pecadores. Desde o Antigo Testamento até a vinda de Cristo, Deus manifestou aos homens uma infinita misericórdia, sempre perdoando, sempre dando oportunidade do homem e da mulher se converterem para poderem viver num caminho de um profundo e perfeito amor para com Ele. Vindo Jesus, Ele manifesta essa misericórdia infinita do Pai por meio da obra de salvação que Ele veio operar em nome do Pai a todos nós, redimindo nossos pecados. E Jesus no Evangelho mostra muito bem, e muito bem mesmo, a misericórdia por meio do pastor que vai atrás da ovelha perdida, por meio da mulher que perde a moeda, por meio também do filho pródigo que volta à casa paterna para poder ser recebido pelo Pai. O Pai, cheio de misericórdia, acolhe o filho, mas o Pai também tem uma misericórdia infinita para com o filho mais velho, que ali reclama, mas o Pai também acolhe o filho mais velho para dar ao filho que chega e ao filho que já está em casa a expressão de toda a misericórdia, de todo o amor. Assim Deus também tem misericórdia para conosco. Ele age para trazer a nós uma profunda e perfeita conversão da nossa alma, para nós podermos assim viver num caminho de verdadeira e perfeita unidade com o Pai. A misericórdia vem do Pai para conosco, porque Ele tem verdadeira e profunda satisfação de nos elevar da vida do pecado em que vivemos à vida da sua graça. Então, o ano da misericórdia, este ano que a Igreja nos propõe para nós podermos sentir a cada momento como Deus é bom para conosco. Deus que nos olha, não vendo em nós o pecado, mas a grande possibilidade da conversão, da transformação de nossa alma, para que nós possamos viver plenamente toda a união com Ele em cada momento de nossa vida. O ano da misericórdia é para propor a nós todos esse caminho de uma reconciliação profunda com o Pai, numa obra de verdadeira e profunda procura da graça infinita de Deus. O senhor acredita que esse ano da misericórdia pode diminuir a onda de violência que assola a humanidade? Pode acontecer, porque se todos nós cristãos assumirmos a misericórdia do Pai e vamos agir com verdadeira e profunda bondade, inspirada por toda a palavra viva do Evangelho, nós acreditamos que essa ação de todos nós cristãos, ela vai trazer para a humanidade um bem, vai elevar a humanidade das trevas em que vive a uma vida de comunhão com Deus, uma vida de perfeição, de verdadeira união com Deus. Vem a graça de Deus na medida em que nós nos convertemos ao próprio Senhor. Então, se nós acreditamos que esse ano da misericórdia, Deus tem misericórdia para conosco, e nós vamos viver a misericórdia e vamos também proceder de uma maneira misericordiosa, então o mal vai ser cada vez mais banido. O que o senhor espera para este ano? Eu espero
uma grande e profunda luz do Senhor que vai brilhar no coração de todos. Essa luz que vai invadir a nossa vida e tirar-nos dessas trevas do pecado, da insatisfação, da depressão, das angústias, das doenças. Então, espero que Deus, na sua misericórdia infinita, faça com que renasça em nossas almas este bem, essa presença muito perfeita, para que nós todos possamos assim caminhar à luz da graça, do amor e da vida do próprio Deus. O que significa a Porta Santa para nós que vivemos na Diocese? A Porta Santa, na Diocese de Itapeva, ela significa muito para nós. O seu bispo, ele deu a graça de termos na Diocese de Itapeva 3 igrejas que têm a Porta Santa. A Catedral de Itapeva, a porta que dá entrada à Capela do Santíssimo, a Igreja Matriz de Apiaí e aqui na Igreja de São João Batista, na cidade de Itaporanga. A Porta Santa significa um lugar em que a misericórdia de Deus ela é concedida a todos nós. Nós realizamos, por meio da passagem pela Porta Santa, a graça de termos a indulgência plenária. Mas para que nós possamos lucrar essa indulgência e obtermos todo o fruto pela passagem da Porta Santa, seja em qual igreja for, ou Itaporanga, Catedral de Santana em Itapeva e a Igreja Matriz de Apiaí, nós temos que fazer, antes de entrar na Porta Santa, uma verdadeira intenção de ganharmos a indulgência que nos é dada pela Igreja ao passarmos por este lugar abençoado. E esta graça deve ser seguida por uma oração. Nós vamos rezar, nos concentrar um pouco e depois penetrar pela porta rezando, a fim de obtermos a indulgência plenária. Ao entrarmos na igreja, nós deveremos rezar pelas intenções do Santo Padre o Papa e para ganharmos as indulgências plenárias por termos realizado a obra de termos passado pela Porta Santa. Para se obter uma indulgência plenária, é necessário nós observarmos algumas condições. Primeiro, a Igreja nos ensina que nós temos que ter a graça de estarmos em estado de graça. Isso significa que temos confessado os nossos pecados numa confissão bem próxima ao ato em que nós fizemos de passar pela porta. Uma confissão bem recente. E ter dentro da nossa alma um desapego muito profundo ao pecado. E depois temos dentro do coração um reavivamento muito profundo do amor com que nós devemos ter para com Deus. O sacramento da penitência é um sacramento em que Deus revela a sua misericórdia. Então, recebendo o perdão dos nossos pecados, nós vamos ter então a graça de termos uma alma em estado de perfeição diante de Deus. Ao passar pela Porta Santa em estado de graça, porque nós confessamos, nós então vamos receber de Deus aquilo que nós nos propomos receber, que é a indulgência plenária. Mas a indulgência plenária também, para ser obtida, tem que nos levar à graça da comunhão no dia em que nós passamos pela Porta Santa. Então, passar por uma Porta Santa é necessário a confissão dos nossos pecados,
a comunhão no dia e o ato de passar pela porta, que é a obra que é recomendada pela Igreja. A oração pelo Santo Padre e o Papa e também para obtermos a indulgência plenária. Podemos fazer isso uma vez só por dia. Se nós estivermos numa cidade onde não há porta santa, então nós podemos ir numa das cidades da nossa diocese em que há a graça de podermos passar pela porta santa e realizarmos este ato. Por exemplo, indo em Itapeva, ou quem estiver próximo de Apiaí, indo a Piaí, ou aqui nessa região próxima de Itaporanga. A graça é dada a qualquer momento em que nós tivermos a felicidade de passarmos pela porta santa. É um bem para a nossa alma, é um ato de misericórdia de Deus para conosco. A Igreja Católica deu um significado mais espiritual aos jubileus, constituindo em um perdão geral uma indulgência aberta a todos. Assim, o Ano Santo é sempre uma oportunidade de aprofundar a fé e viver com renovado empenho o testemunho cristão.